Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um podcast do C-Vortex Talks. Eu sou o David Precioso, comigo aqui está o Garcia. Tudo bem, Garcia? E aí, galera, beleza? Mais uma, David? Mais uma, né? Vamos lá. E a gente, dessa vez, estamos recebendo duas pessoas bem bacanas para falar sobre experiência do cliente. Comigo aqui está o Diogo, que é o CEO da Y-Smart. Se apresenta, por favor, Diogão. Olá, tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo, Lucas, Garcia, David. Meu nome é Diogo Cruz. Hoje eu estou como CEO da Y-Smart já há 5 anos, desenvolvendo projetos de consultoria e com a parte de estruturação de dados voltada à experiência do cliente e a resultados financeiros e operacionais dos nossos clientes em si. Obrigado pela presença, tá? E o Lucas dispensa a apresentação, né, no geral, para o nosso meio quando a gente fala de experiência de cliente, mas aproveita a oportunidade, se apresenta para a nossa audiência, por favor. Bom, primeiro, obrigado, né? Obrigado, Garcia, David, pelo convite aqui, a C-Vortex, por esse momento. Eu sou o Lucas Fonseca, eu sou fundador da BX. BX é um hub de educação voltado para levar a centralidade no cliente para as empresas, né? Então, a gente atua em várias frentes para falar exclusivamente dessa transformação de cultura que envolve métricas, resultados, indicadores. Acho que a gente tá muito bem complementando um ao outro aqui, né? Vamos falar muito junto aqui com vocês também sobre isso. E a nossa missão é levar conteúdo para as pessoas, para que as pessoas tenham as suas próprias opiniões e façam as transformações dentro das suas próprias empresas. Então, acho que esse é o objetivo aqui também, da gente trazer conteúdo de qualidade, né? Conteúdo pautado em experiências reais, para que as pessoas se inspirem e façam dentro dos negócios delas, né? Exatamente, cara. Obrigado. Eu acho que, para a gente começar esse bate-papo, talvez a primeira coisa ou a primeira pedra que a gente poderia colocar nesse alicerce, e fiquem à vontade para mudarem essa pedra, inclusive. Eu acho que o primeiro ponto, como a gente vai falar sobre satisfação, né, dos clientes, como gerenciar isso, como que a gente pode, ou a melhor definição, ao seu ver, Lucas, do que é a satisfação do cliente? Bom, a satisfação do cliente também assim como a experiência do cliente é um nome amplo também, né? Porque as empresas não conseguem controlar a satisfação do cliente, ela consegue influenciar a jornada do cliente, mas o cliente é que vai determinar, com base no contexto dele, com base na história, naquilo que ele já viveu, nas experiências passadas e nas expectativas futuras, se aquilo vai estar dentro do que ele espera e do que ele não espera. E isso vai levar ele a uma atitude, né? Vai levar ele a uma ação, seja de comprar mais das empresas, seja de deixar de comprar, seja de falar bem, seja de falar mal, seja de trazer pessoas para comprar também, que envolve os resultados de negócios e tudo. Então, o poder da experiência do cliente hoje porque os negócios não se diferenciam muito mais por tecnologia, né? A gente vê, por exemplo, a IA. A IA, ela é centenária, né? Só que ela explodiu uma bolha recente e hoje você já vê todas as empresas fazendo coisas muito parecidas dentro daquilo que é possível, né? Que ainda acho que uns 2, 3% da capacidade dela. Mas todo mundo já consegue copiar e fazer isso acontecer. Já a experiência do cliente, ela traz um elemento ali de fazer o arroz com feijão, mas tem um tempero especial, que é o tempero daquela empresa, que é o que diferencia ela das demais, já que tecnologia, produto, tudo isso precisa de uma diferenciação. E a diferenciação é a forma com que a empresa atende. E a forma de medir isso, uma das formas é através da satisfação do cliente. É saber se o cliente está satisfeito a ponto de continuar comprando, a ponto de comprar novamente, a ponto de recomendar, de querer dar o seu feedback e assim construir a empresa, que eu sempre brinco, assim, eu acho que nós como pessoas e consumidores e clientes, a gente nunca quer que dê errado a empresa que a gente escolheu, então é nosso papel também dar um feedback para a empresa para que ela tenha a inteligência e a capacidade de absorver aquilo como um insumo necessário para ela melhorar. Então a satisfação para mim ela é fundamental hoje no processo de gestão de qualquer tipo de negócio, e a gente vai falar um monte de formas de fazer isso, né? E de cuidados também que a gente tem que ter para não se limitar também à satisfação como o único elemento de saúde de cliente, né? Ninguém sai de manhã e fala, vou arrumar, tô sem nada para fazer, vou arrumar um problema que eu quero ir no Procon. Não vai. Eu tô desocupado, minha vida tá fácil. Tô com saudade falando call center, vou ligando aquele ali só para reclamar. 3 horas de fila, tá tudo suave. Não é? Então, assim, de fato, quando a gente vai consumir algo, seja um produto, seja um serviço, na boa fé a gente quer que a coisa dê certo. E a gente espera, né, do esperar, de ter a esperança
de que aquilo se resolva, que tenha aquele objetivo atendido e vida que segue. Ao seu Fiquei ver... curioso com uma coisa Vai dele. lá. Posso fazer uma pergunta? Claro. Nessa explicação sua, Lucas, achei bem interessante a composição do que é a satisfação, né? Queria entender isso bem. Por causa de uma experiência que eu tenho também, né? Que eu tive. O que compõe a satisfação do cliente? Tem como um cliente, por exemplo, consumir um serviço ou produto, aí opinião dos dois, por favor, e não ser bem atendido e mesmo assim estar satisfeito ou não? Se isso é possível. Vou dar um exemplo simples meu. O que aconteceu? Uma loja de chocolate excelente, que eu adoro chocolate de lá, mas para comprar lá é complicado. Eu odeio a fila, odeio o atendimento da loja, mas o produto é excelente. E eu queria saber se há como, né? Se existe isso muito no mercado, clientes com satisfação do produto e serviço e não do atendimento, né? Essa composição de satisfação é bem interessante entender. Eu posso falar porque nós somos de Uberlândia, né? E Uberlândia tem uma carência em serviço monstruosa. Quase todos os estabelecimentos aqui que você vai, algum déficit você encontra na sua experiência lá dentro, né? Que o garçom demora, que o garçom São não te vários atende. aspectos, né? Tem uma questão da experiência que você elimina pela qualidade do produto. Você tolera um pouco mais pela qualidade do produto. Eu brinco, né? Assim, você vai num restaurante, fica 40, 50 minutos na fila para ser atendido, e isso não tem experiência positiva nenhuma desse jeito, né? Não vou pôr marcas aqui, mas assim, isso não tem como falar que isso é uma experiência positiva. Porém, o produto supera isso. E vice-versa, de vez em quando você compra um produto ruim, mas o suporte que aquele vendedor ou aquele pós-venda te dá realmente satisfaz o produto em si, né? Então, tendo isso, Garcia, vai ter... o que eu quero pôr, assim, vai ter tanto para produto quanto para serviço os dois lados, né? O que tem que perceber é como que eu otimizo isso e tento reduzir esse impacto da experiência, elevando no que eu sou bom, né? Meu produto que é forte, cara, como que eu vou identificar onde estão os gaps, eu acho, né? Isso. É isso mesmo. Então, aí, Lucas, se quiser complementar, mas assim, eu vejo muito disso. Então, ter a experiência positiva é fundamental. Mas se você se você não consegue dar essa experiência positiva, seu produto tem que suprir isso de alguma maneira. E aí você falou uma palavra muito boa, que é essa tolerância, na verdade, né? Que foi falar. Então, assim, quando a gente vai olhar para um contexto de experiência, existe um elemento aqui que é a zona de tolerância. Quanto mais eu acerto, maior ela fica. Quanto mais eu erro, menor ela fica. Então, se eu acertei mais e errei aqui, ela vai diminuindo, uma hora ela choca. A hora do choque é a hora que as empresas estão em risco, porque no seu caso, o produto é excelente, mas o atendimento é ruim. Daqui a pouco vai vir um produto melhor do que aquele. E aí você não vai hesitar em trocar, porque você encontrou aquele produto superior com um atendimento superior. Então, o que a gente tem que evitar, e as empresas precisam olhar, é que a cultura de centralidade no cliente que a gente fala, é ela não ser perfeita, porque não tem jeito de ser perfeito, porque a gente está falando sobre o consumidor, e para você fila é ruim, para o outro fila é a oportunidade de suprir a carência, porque ele olha para trás e começa a conversar com a pessoa de trás, que não tem oportunidade de conversar na casa dele, por exemplo. Então, para ele é bom fila. E como é que a empresa navega com perfis tão diferentes, né? Então, a melhor forma que eu enxergo é que as empresas que colocam o cliente no centro como cultura, eles conseguem ter uma velocidade de aprendizado muito rápido. E a composição da satisfação está pelo maior número de acertos, não necessariamente em todos os pontos de contato, mas naqueles que são mais relevantes para aquele cliente. Por isso que a escutativa é um dos elementos principais disso. Porque, assim, eu consigo pegar uma jornada desde o desejo do seu chocolate até depois que você vai, sei lá, presentear alguém, embalagem, presentear, entrega e tem um pós-venda do chocolate ali ainda. Consigo. Eu vou conseguir ser perfeito em todos? Não vou. Mas onde é mais importante para o cliente? Adianta eu ter um chocolate que, por exemplo, ficou azedo, ruim, que vai levar a pessoa a passar mal? Esse é um momento crítico da jornada. Então, a perfeição da qualidade do produto tem que ser nota 1000, né? E o atendimento, ele tem um peso muito grande, porque hoje a gente está muito mais intolerante à falta de empatia, à falta de cuidado e de relação com as pessoas. Então, ele tem um peso que muitas vezes vai superar a própria qualidade do produto. Então, a gente às vezes compra de lugares em que o produto não é excelente, o serviço não é excelente, mas eu tenho confiança na pessoa. No carisma, na pessoa que tem. E aí a gente precisa ter essa coerência. Só para você ter uma ideia,
olha pra você ver o que aconteceu comigo. Existe uma marca de camisetas aí bem famosa aí, que fala que você não precisa, que ela não suja, não fede, não amassa, não faz nada, né? Eu sei qual é. Né? E o próprio nome dela tem a palavra tech no nome do próprio produto. Então, quando você pega um produto que tem um nome que tem tech, você imagina o quê? Envolve tecnologia. Beleza? E aí eu fui receber... eu comprei pela primeira vez, eu sou meio reticente com essas promessas assim, né? Mas eu sou meio corajoso, às vezes, de experimentar também. Eu também sou bem... E aí eu fui comprar e tudo, aproveitei até na Black Friday e tal, comprei, e aí deu lá um prazo de 20 dias para entregar. Eu falei, é muito longo perto do cenário atual que a gente tem dos e-commerce, mas está no meio de uma Black Friday, então eles devem ter estendido o prazo. Chegou nos 4 dias, mas eu sou um cara viciado em tracking ali, né? Em acompanhar. Uhum. E aí me chamou a atenção, porque o último tracking que eles colocaram foi assim, ó. O seu produto saiu da filial e foi para outra filial, podendo ser a origem ou qualquer outra. Aí eu pensei assim, cara, isso aqui é tecnologia, que me traz aonde o meu produto está. A empresa se vende como um posicionamento tech. Só que a entrega da experiência para o produto chegar não é nada... O que diz isso aí? Aonde o meu produto está? Na origem ou em qualquer filial? Ou seja, não falou nada com nada. Mas chegou e você usou? Então, chegou... Eu quero saber se chegou esses dias agora. Você quer comprar? Você quer comprar? superou. Chegou esses dias agora, e a hora que chegou, né, o pacote lá, com 4 camisetas e tudo, a minha esposa, a primeira coisa que ela olhou, ela falou, mas tá tudo amassado. Entendeu? Então, assim... Vai ter que passar ela não amassa na sua casa, mas no trajeto... No trajeto ela amassa. Então, assim, o que me chama a atenção? Assim, o que é o problema da experiência do cliente, das empresas? É a incoerência quando não se tem a empresa inteira falando daquilo. Então, assim, não adianta eu falar que a gente é uma empresa inovadora e o contrato é entregue por motoboy no papel, no envelope. A inovação tem a ver com a contradição, digital. né? A contradição. E o cérebro percebe isso. A gente percebe essas coisas. Pode ser que não percebe no primeiro momento, mas na segunda oportunidade você já fala, nossa, mas é tão moderno, mas eu tenho que ficar esperando o motoboy chegar com um contrato para me entregar, então eu tenho outro compromisso, e como é que eu faço? Aí você começa a pontuar. Então, a composição da satisfação ela é complexa. Ela é complexa porque depende muito do consumidor. Então, o melhor caminho que a gente sempre recomenda é que eu não tenho que ser especialista só naquela jornada da minha empresa, mas principalmente no consumidor, porque ele vai mudar e eu tenho que ser rápido o suficiente para me adequar às mudanças dele. Você falou uma coisa interessante. Mas deixa eu empilhar de papel, né? Mas vou empilhar uma coisa em cima disso daí. Tem a ver com o cérebro, né? Satisfação, ele é uma coisa que ela é muito individual, a razão de valor disso. O que eu posso ficar satisfeito é uma coisa que pro Diogo, ele não está satisfeito. E é a mesma coisa, né? No sentido geral. Quando a gente transporta isso para o marketing ele tem, entre aspas, a habilidade de massificar as determinadas coisas. Ok, eu vou lá, principalmente em termos de concepção de produto, digamos assim, eu faço, para quem eu vou fazer o meu produto? Isso é um ponto. O mando de campo ainda é meu, digamos assim. Eu determino e eu posso falar, tá dentro daquilo que eu me propus a fazer, o tipo de cliente que eu quero abordar, né? Eu quero atingir, tá tudo bem. E aí, é uma pergunta sincera mesmo. Quando eu inverto isso e falo de satisfação do cliente, a satisfação é muito arbitrária. Vai depender muitas das vezes, de cada um. Como que as empresas hoje, né? Eu sou um gestor comecei agora, a empresa não tem a cultura de olhar a jornada, vou começar agora, e geralmente quando a gente coloca isso para se fazer, fala assim, se eu não tenho indicador de nada, alguma coisa eu preciso criar. Tem uma pesquisa de satisfação? Não tem. Então vamos criar uma pesquisa de satisfação. Como começar isso? Ou seja, já que a satisfação é algo tão etéreo, no sentido de que cada um tem o seu, como é que os profissionais, né, de experiência do cliente conseguem determinar o que é a satisfação em termos de o que é um cliente satisfeito ou não, no sentido geral, e como que eu capturo esses dados? Legal. Quer contribuir? Pode. Acho que eu falei muito na última, se você quiser. Então, aí eu falo depois, eu complemento. Tá bom. David, a individualização, né? Quando você oferece para uma pessoa em específico um produto ou um serviço, você tem aquela interpretação. Porém, você quer vender o mesmo produto e serviço para milhares, sei lá, centenas, quantidade maior que uma de produtos. Com perfis diferentes. Com perfis diferentes. Perfeito. Então, o que tem que buscar? Né? Um mecanismo de capturar
essa resposta, né? Essa percepção de qualidade, essa percepção de experiência de uma forma uniforme, né? Que você não dê a individualidade que a pessoa precisa ou não dê a liberdade para a pessoa. Aí, na minha visão, tá, Lucas? Depois fica à vontade. Mas assim, você não pode dar para ela liberdade para que ela avalie totalmente o seu produto e nem que critique totalmente, né? Você tem que dosar para ela o que ela, até onde ela limites. pode chegar naquela crítica e naquela coisa. Por quê? Você vai conseguir capturar para você o que é importante. Então, tô aqui, é a minha experiência hoje com o podcast. O que eu espero do podcast? Uhum. A minha expectativa é uma de vocês. Qual que é a avaliação? O Diogo saiu satisfeito. O Diogo conseguiu falar o tempo que ele planejou falar. O Diogo conseguiu passar a mensagem. Quanto mais informação, mais questionamentos vocês fizerem para mim, mais personalizado vai ser. Legal. Então, você tem que começar a criar o mecanismo de que uma pergunta de forma mais generalista consiga capturar, de fato, a percepção do jogo foi positiva ou negativa. Isso que para mim, o que você tem que guardar da experiência do seu cliente. Então, no começo faça o máximo de perguntas possíveis dentro de uma determinada quantidade razoável. Estabelecendo limites, né? Estabelecendo limites. Analise isso, vê se aquelas perguntas elas são coerentes para aquilo que você está buscando em termos de informação. Isso. O que não é, você lima, o que não é, você acrescenta. E a partir disso, você vai criando um racional do que é a satisfação real daquele cliente, né? O que é uma medida de satisfação linkada a outros indicadores da empresa. Isso. Porque se você não pode capturar a interpretação de um leque de clientes e adotar aquilo como verdade. Então, a individualização da pergunta, ela tem um risco. David, o que você achou do meu produto? Eu não posso assumir isso como verdade. Então, eu tenho que capturar o que, de fato, eu buscava com o meu produto. É escala, é margem, é share, Não pode ser individual, isso é retenção de cliente, tudo. Então, assim, como que você orienta o seu questionamento, como você orienta a sua pergunta para o cliente para que responda um objetivo estratégico anterior. Então, assim, a experiência do cliente tem que estar vinculada ao que você propõe para aquele cliente no momento que você desenhou o seu produto ou seu serviço. Então, assim, não adianta, legal, vou capturar o David é uma pessoa, vamos pegar aqui mero mortal, né? Assim, não tem... Se for um influenciador, aí você escuta ele, porque senão esse cara pode te dar um prejuízo muito grande. Na rede. Mas, tipo assim, o Garcia, né? O garoto de propaganda nosso. Mas assim... Garoto não, Quem né? dera. Mas pra outra coisa. Mas o Vovô propaganda. Vovô propaganda. O Tchan realmente é assim, como que você orienta uma pergunta para o seu cliente de uma forma a contribuir para o seu planejamento estratégico. Hoje, o que eu percebo muito no mercado eu vou questionar de qualquer maneira, eu faço uma pergunta muito simples, na verdade, né, de qualquer maneira, mas eu aloco a pergunta em qualquer momento da experiência com o cliente. Quando você me indicaria para alguém, um NPS, um CSAT, alguma coisa assim, que aquilo de fato não vai te trazer a resposta ali 6, 7, 8, dependendo da avaliação. Ele não está medindo a satisfação do cara, né? Está medindo outra coisa. Não está medindo de fato o que aquele cara... qual que é a experiência daquele cliente no momento que você contribuiu para o cliente. Então, assim, meu ponto de novo como que você desenha uma captura de feedback certa do seu cliente. Não só por uma pergunta, não só por um aplicativo ou alguma coisa que ele vai te alimentar aquela resposta. Mas tem que ter um contexto estratégico por trás da avaliação. Eu acho que, ver se eu entendi direitinho, tem que estar alinhado com o objetivo do produto, o objetivo estratégico do produto ou serviço, né? Onde ele quer chegar, e não com opinião pessoal. Isso. É exatamente isso, né? Perfeito. Claro. David, você falou uma expressão que me chamou a atenção bem no começo da sua pergunta, que foi o marketing vai lá e ele fala para quem eu vou fazer meu produto. Hoje a gente fala muito com quem eu vou fazer, porque tem que ser colaborativo com o cliente. Então você troca o para com quem ou pelo com e o para com, tá? Com quem? Porque se a gente não construir de maneira colaborativa, a gente tem mais chance de erro e mais chance de gastar dinheiro de maneira
equivocada. Então, um passo antes aqui do que o Diogo trouxe, é que, até pegando o seu exemplo aqui que você trouxe, assim, imagina uma empresa começando do zero, não tem nada, não tem produto, não tem nada. Como é que eu vou medir a satisfação de algo que ainda não existe? Né? E aí, para isso que existe a própria estrutura de design ali, de construir e testar e prototipar e validar essas coisas dentro de um universo de potenciais clientes, até para você descobrir que aquilo ali não serve para nada. Então, assim, o primeiro passo para um produto de sucesso é se ele está resolvendo uma dor real. Isso não tem nada a ver com o próprio produto, tem a ver com a dor, tem a ver com a necessidade. E aí essa é uma parte que as pessoas e as empresas falham, porque elas se apaixonam pelos produtos, né? Eu, por exemplo, tenho uma empresa, eu me apaixono por educação corporativa, vou lá, crio um produto e eu quero que ele venda de qualquer forma. É claro que eu tenho um objetivo de fazer aquilo vender, mas eu estou apaixonado pelo meu produto, não quero mudar, né? E será que existe essa dor de verdade? E aí eu tenho que ir para campo. Eu tenho que ir a campo e eu tenho que fazer testes para fazer. Então, assim, para mim, a melhor medida de satisfação de um cliente é o fato dele comprar de novo. Ele comprar pela segunda vez. Muito. Porque a pesquisa, por exemplo, o NPS, o CSAT, né? NPS, eu gosto muito do NPS com restrições. Porque quando a empresa utiliza o NPS como uma medida universal e única para tomar decisões, na minha experiência em várias empresas que eu dou mentoria, e grandes empresas, né, até multinacionais, muitas delas, você vai fazer um mapa de canais de interação do cliente com a empresa, e o NPS representa entre 5% e 8% do volume de interações que a empresa tem. E aí a empresa toma decisão com base em 5% de insumos. Muito pouco, né? Você tem que subir isso aqui, né? Tem uma coisa também, Lucas. Eu, por exemplo, vocês podem, cada um com sua opinião, eu só respondo uma pesquisa se eu estiver extremamente satisfeito ou estiver extremamente chateado. Ou eu quero promover realmente, ou eu quero reclamar. Se eu tiver... neutro, você responde pesquisa, se você tiver neutro, você responde. Você nunca responde. Eu não tenho o hábito de responder pesquisa. Eu respondo, eu vou... Você tá com tempo, David. Não é uma questão de tempo, assim, no sentido geral, mas porque se eu tô me propondo a responder, é que eu quero que aquilo de alguma maneira contribua ao negócio. Então, não é uma forma de protesto, porque quando eu tô... ou de elogio, porque quando eu tô muito feliz, eu vou lá, eu quero, é uma forma de elogio, e quando eu tô muito chateado, é uma forma de protesto. Perfeito. Beleza. A gente sabe que, estatisticamente, essas duas coisas o cara vai limar, que são os outliers, no geral, em termos de dados, certo? E aí eu falo assim, cara, como é que eu... Não é como é que eu passo a ser ouvido, mas eu respondo sempre, porque da mesma maneira que eu consumo produto ou serviço em momentos diferentes, e o momento pode me afetar, dependendo do que eu estou respondendo, lá dentro a empresa está passando por algum momento. E aí ela começa a cruzar as informações e fala, peraí, então eu preciso dar algumas melhoradas aqui. Então, eu sempre tento contribuir, responder, porque como o Lucas falou, se eu estou consumindo aquele produto, eu minimamente, ou aquele serviço, eu quero que aquilo dê bem e continue, e que melhore. Então acho que eu nem falo isso. Conheci gente neutra que responde pesquisa. Não, mas sabe por que existe? Porque existe, porque senão as notas seriam sempre ou muito altas ou muito baixas. Então às vezes é um comportamento mais pessoal nosso, assim, por quê? Por culpa das empresas. Porque assim, o que é o problema da pesquisa? Já vou te passar. O problema das pesquisas é que os profissionais, por exemplo, de experiência do cliente, de marketing, que estão cuidando das pesquisas, eles estão focados, eu brinco, né, que são os produteiros de CX, né? São aqueles que olham para o produto ao invés de ser um estrategista de CX. O estrategista de CX olha para divisão holística para o negócio. E o produteiro, ele quer implementar, tirar uma foto, postar no LinkedIn, né, que eu brinco, onde o mundo é bom, hein? É mágico, né? Lá tudo lá é muito massa. Então, assim, eu sou muito provocador em relação a isso, assim. Eu tenho muita sua mentalidade, inclusive em palestras minhas, eu faço todo mundo levantar, pôr a mão para frente, fazer um juramento de que vai responder pesquisas desde que elas não sejam chatas, repetitivas e não sejam o tempo inteiro, que a empresa esteja fazendo da maneira correta. Porque a gente, como qualquer relação de empresa e cliente, 50% do sucesso depende do cliente, 50% pelo menos depende da empresa. Porque se eu estiver esperando que vocês me atendam sempre, tentando acertar, e eu não dou insumos e oportunidade de vocês me conhecerem, aí é muita mágica vocês tentar me adivinhar e me conhecer por... entendeu? Eu planejo, né? Eu vou mudar meu mindset. O que eu penso? Então, essa é uma mentalidade boa, viu, Garcia? Aprendi. É uma mentalidade boa. E aí, as empresas falham aí. Porque, assim, elas ficam pedindo e reclamando e vão muito atrás da gente também para falar assim, mas como é que eu faço para aumentar a taxa de resposta?
Aí você fala, mas o que você já fez com as respostas que você já teve? Eu fiz relatório e mostrei internamente. O cliente não tá vendo, então por que se a gente estivesse aqui gravando um podcast, tá eu e o Diogo aqui e vocês estão perguntando. E vocês vão ficar aqui num roteiro perguntando, e eu e ele combinamos de ficar calado. Então nós vamos ficar só em silêncio, vocês podem ficar perguntando. Vai dar 10 minutos, vocês vão falar assim, cara... Encerra o podcast, porque Ronaldinho Gaúcho, não tenho nada a falar sobre isso. Não tenho nada a falar sobre isso. É a mesma coisa na vida das empresas. Você quer que o cliente te traz feedback para você cumprir a sua meta individual de apresentar um relatório com um gráfico verde para o seu chefe. Não é para você melhorar a experiência do cliente. Então, quanto mais a empresa se posiciona como uma empresa de escuta, que ouve o feedback e devolve, mais o cliente vai falar assim, aqui eu posso trazer minha opinião, porque eu vou ter retorno. Agora, eu já fiz enquete no LinkedIn e perguntei quem aqui já respondeu pesquisa e teve retorno. 90% nunca teve um retorno. Mas está todo mundo batendo palma porque mostrou no gráfico, na diretoria executiva, que foi feita uma pesquisa. Produteiro de CX. A gente estava falando um pouco antes de começar, né, Diogo, sobre isso. O que fazer com os números, né? Não adianta nada fazer pesquisa se não tiver ação em cima, né? Porque você recebeu lá, seu cliente respondeu no NPS 1. Cara, você não tomou uma ação sobre ele, ele vai procurar outro canal, outro lugar mais eficiente para te dar esse feedback. O 10 também, viu? Você não fez nada com o 10, ele vai ficar ali, tô satisfeito por enquanto. Daí um vai vir aqui, vai me mimar um pouco mais, eu vou pro outro e vou trazer minha tribo. Agora, o negócio das pesquisas, eu vejo muito questão, Lucas, de oportunidade e momento da pesquisa. Falar da experiência que eu tive até ontem. Fui num restaurante e usei o aplicativo do restaurante ontem para pedir. Eu saindo, de repente, concluí lá, passou um QR Code e tal, leu meu QR Code, eu tive que logar, aí vem a experiência. Eu tive que logar usando meu CPF, aí ele me pediu na tela lá no token, perguntou se eu queria usar um QR Code do aplicativo ou se eu queria fazer o pedido direto pelo próprio token lá. Eu preferi pelo aplicativo, gerou o QR Code, apareceu lá, resumo. Fez o pedido e tudo. Na hora de emitir a nota fiscal, voltou, apareceu lá assim, você gostaria de adicionar o seu CPF na nota? Eu cliquei em sim. O que pediram? Para eu digitar meu CPF de novo agora no token, não, em vez de capturar minha informação, que já estava armazenada lá, né? Ali com eles, em vez de já publicar e só imprimir já meu CPF, eu teria que digitar de novo. Depois disso, acabou lá, a experiência de compra acabou. Eles me mandaram, assim, uma pesquisa de satisfação, qual que é a NPS normal, a recomendação, né? Probabilidade de recomendar. Probabilidade de recomendação de você, de 0 a 10, de você recomendar para um amigo ou um familiar. Eu, sinceramente, olhei para o aplicativo e falei assim, cara, eu tô aqui num restaurante, eu não tinha que recomendar o aplicativo. O aplicativo é só o mecanismo da minha experiência, não é eu tenho que recomendar o restaurante. Isso. A pergunta e elogiar o aplicativo num segundo momento para a pessoa. Então, assim, a pergunta talvez não esteja correta, né? Não é o aplicativo em si. Qual é a probabilidade de você indicar o restaurante para familiares? Então, assim, aí muda. Porque se eu vou direto no caixa, provavelmente minha experiência era outra. Aí eles viriam com outra pergunta, que aí seria o CSAT. Como que foi? Qual que é a probabilidade? Como foi a sua experiência com o atendente? De novo, tem que ser um todo, né? É o restaurante como um todo, não é individual. Não. Agora, você elogia o atendente específico, aí é uma outra abordagem, né? Aí quem te atendeu, aí eles têm que criar, a empresa, falando em dados, tem que criar mecanismo de perceber, popular as informações de uma maneira que você saiba quem é seu vendedor que tem uma melhor performance e qualidade de venda. Porque ele tem lá volume de venda, ele tem volume de recompra, uma vez você já traz o CPF do cliente para dentro. Se o cara procurou o mesmo balconista, o mesmo horário de atendimento, é porque aquele cliente gosta daquele momento de servir. Por exemplo, você mencionou a experiência com chocolate. Muito provavelmente você já começou a entender qual que são os horários de menor movimento para buscar esse chocolate. Porque para otimizar a sua experiência. Tentei o autoatendimento também, péssimo.
Tudo. Serviço, né? É bom. Mas o chocolate é bom. Cara, o chocolate é bom. Muito bom. Mas assim, é isso que junta, né? Você tem que colocar ali para o seu cliente o mecanismo de capturar essa avaliação de uma forma mais assertiva. Nossa, quando você vai me indicar esse aplicativo? Sinceramente, não... mas é os produteiros. Os que acham que tem que bater meta de quantas vezes você pergunta para o cliente, e não o que você faz com aquilo que foi perguntado. Então, por exemplo, no mundo do aplicativo, o que é legal? Tudo envolve um contexto. Então, assim, se aquele aplicativo é um aplicativo novo e eu estou testando ele, eu posso colocar um CES no fim, que é o quão fácil foi para você fazer o pedido. Então, o quão fácil foi. E aí você tem 99% ali de muito fácil ali, né? Um CES nota máxima ali. Cara, pode tirar, tá tudo bem, já validou. Não preciso perguntar isso eternamente. Não preciso ficar me autoalimentando do meu próprio ego de que aquilo que eu implantei lá funciona para 100% dos meus clientes. Entende? Então, assim, o que as pessoas precisam aprender, as empresas, é que não existe uma regra de ouro, uma regra única forma, chama bala de prata, que tudo vai funcionar porque no livro tá assim. Os livros, né? E eu sou autor de livro também, então posso dizer isso. Livro é você contar a experiência para fazer com que o outro evolua aquilo que você fez. Né? O NPS veio de um estudo da Bain Company, né? Que foi publicado na Harvard Business Review, e depois já fez a segunda, depois já fez a terceira versão dele, né? Ligada a dados contábeis, enfim, aonde erramos no NPS, né? O Fred. Então, é ter esse bom senso de saber que eu não estou ali para usar de todas as minhas ferramentas, meu canivete suíço ali. Eu estou ali só para cortar. Só quero cortar, eu quero abrir uma latinha aqui, alguma coisa eu quero fazer. Então, o menos é mais. Pra vocês terem uma ideia, eu estava em São Paulo, jantando com um cara que tem uma empresa em Brasília, e a gente conversando, ele falou assim, Lucas, ele é fisioterapeuta, e ele na pandemia cresceu muito, porque ele teve coragem de ir para casa das pessoas para fazer aquelas fisioterapia de respiração, aquelas coisas. E ele falou assim, eu não consigo aumentar a taxa de respostas do meu NPS. Eu falei, cara, deixa eu fazer umas perguntas. Como é que tá sua taxa de cancelamento? Não, ela é 0. E eles já têm umas 30 clínicas, um negócio gigantesco. A recorrência, não, ninguém sai. Quando sai é por uma questão, sei lá, ou de falecimento, ou de... Falei, cara, então pra que você quer mais informação? Tá dando certo, tá crescendo. Seu negócio tá crescendo, tá crescendo 2 dígitos a cada ano. Cara, pra quê? Então, assim, treina as pessoas lá, os fisioterapeutas que vão na casa das pessoas para terem a escutativa capaz de capturar insights que não são medíveis ainda, nem existe essa palavra, eu gosto dessa palavra, mas ela nem existe, medível, né? Metrificada ali, mensurável, né? Para que tem coisas que não precisa ser tudo medido, tem coisas que a nossa capacidade de capturar e transformar isso na intuição, transformar isso em novas hipóteses, já resolve. Porque senão fica aquele... Quando eu falo assim, alguém que nunca ouviu falar em NPS, quando alguém levanta a mão, eu falo, pega seu e-mail e digita recomendação. Você vai ver o tanto de e-mail de empresas que te mandou um monte de pesquisa que você nunca viu. Entende? E o comportamento do NPS, ele é um comportamento extremamente comum. Porque assim, o Fred lançou ele lá em 2003, eu acho, 2013, na verdade. Confunda, sabe, 3 ou 3. Que é uma base de estudo, cara, mas se você olhar, a base do comportamento humano no NPS é a fofoca. E a fofoca era de antes de Cristo. É o quanto a gente fofoca. Porque a hora que a gente acabar a nossa gravação, você vai falar pra gente o nome do chocolate. Foi demais. Isso é recomendação. Isso é NPS. A marca é... Isso é NPS. Só que a gente, às vezes, as empresas gourmetizam tanto esse Net Promoter Score, Net Promoter System, que esquece da essência do negócio. A essência é o quanto as pessoas estão falando da minha marca a ponto de gerar novos negócios. Também não adianta só falar. Mas sua relevância, né, no dia a dia da pessoa, né? Pelo menos na memória, né? Eu quero experimentar tal coisa. Como que você lembra, como a pessoa lembra de você naquele momento, né? E é mais fácil... Muito provavelmente, toda vez que a gente vê o chocolate, a gente vai lembrar de você. Da sua história. E vai falar da Vai lembrar. Pra ficar escrito, o pessoal reclama muito na fila, não sou eu, não, viu? Nos TOL tem de autoatendimento também. Você não tem prioridade? Eu só tô querendo saber. Eu não sou tão idoso assim, David. Daqui uns dias eu chego nos 60. Acho que um ponto que seria... Que eu tava pensando aqui enquanto a gente tá falando, né? Que o Lucas comentou, falou, as empresas elas pegam algo que dê um propósito, que deveria ser o propósito de negócio, e o propósito ele vira outro, o propósito não é ouvir o cliente, o propósito é fazer a pesquisa, né?
você acaba desvirtualizando ou desviando o propósito original. No início é ouvir, depois é ter dados e fazer os dados. E isso é uma tendência na visão de vocês que trabalham com consultoria, que trabalham com a parte educacional corporativa. Isso é algo que acomete muito mais as empresas à medida que elas vão crescendo, ou seja, no início, sou uma empresa pequena, eu genuinamente quero ouvir o cliente, ou não? Isso independe da coisa? Independe. Nós já, pela Wismart, nós já tivemos experiência com dos dois públicos, né? Grandes e pequenos. E independe. Está muito mais na cultura de como conduzir o relacionamento do que, assim, do tamanho. Tem pessoas pequenas, tem empresas pequenas, né? Que se importam assim, e acompanham o resultado individual de cada um dos clientes, igual empresas grandes que é default, né? Assim, tanto fez, eu tenho um produto forte. Aquela marca de celular famosa que você comentou, né? Assim, eu tenho um produto forte. Quer, não quer. É isso, tá? É isso aqui, aí. Não, mas mano. essa marca aí pode falar que a gente não é processado, não. Isso depende, não. É que a gente estava comentando. Eu cheguei atrasado, né? O que a gente estava É isso aí, comentando, né? Justamente sobre design de produto e como é que a questão da satisfação, o quanto as empresas realmente ouvem os seus consumidores e o quanto que, em geral, os consumidores têm voz ativa. Isso tem a ver com a minha pergunta, que foi a que eu fiz agora, que é, será que uma empresa menor, ela tem mais chance de fazer aquilo pelo motivo certo, digamos assim, e ainda mudar, e à medida que ela cresce, ela deixa? Ou, como o Diogo expôs, né? Cara, eu acredito que seja muito mais... claro que existe uma tendência maior, porque quanto maior, mais complexo as coisas, mas está muito mais voltada à cultura. E o que a gente estava comentando era do iPhone. Porque o iPhone, a gente não lembra se é o 13... Foi do salto do 12 pro 13, né? Eles que mudou design muito bastante. o desenho, que virou meme, né? O layout. Foi bem criticado. Né? O designer do produto mudou muito. E o pessoal começou a fazer um meme, porque antes era mais arredondado e passou a ser muito quadrado. E aí teve muita gente criticando isso, brigando pra caramba, né? Fala que até hoje em dia o Jobs, ele rola, né? Ele vai falar, Deus, olha o que fizeram. E que a coisa, apesar da crítica de grande parte do consumidor, nada fizeram. E eu acho que é óbvio. A mesma coisa eu não tô diminuindo minha venda. Em vez de eu diminuir, eu tenho mais gente comprando. Cara, tá tudo bem. Isso é uma mentalidade, embarcadas, né? Isso é uma mentalidade, não tô dizendo que é certo. Tá tudo bem, segue vida aí. Mas é porque o próprio posicionamento da Apple é um posicionamento de disrupção. Então, ele já tem um posicionamento... Assim, se não houvesse a Apple lançando os produtos dela há uns anos atrás, a gente não tinha um monte de coisa que existe hoje. Porque foi ela que desmoronou o modelo... Né? As outras empresas estavam construindo celulares cada vez mais com teclados mais legais, e ela foi lá e falou, arranca o teclado e vamos fazer na tela. Então, assim, ela já tem uma natureza de enfrentar aquilo que às vezes não vai atrair, não vai ser o principal gosto no primeiro momento, mas ela cria uma nova tendência, ela cria um novo comportamento a partir disso. Meio bizarro, porque a marca é muito forte, mas elas também têm a capacidade de matar muito produto, e isso é muito positivo. Então, é uma das empresas que mata. O Google, por exemplo, vamos falar mal do Google? O Google mata um monte de produto. Sim. Cria mais um monte também. Então, assim, aí que está o segredo, na minha visão. O segredo está na mentalidade da empresa. Porque a mentalidade da empresa é aquela que quanto mais eu testar, mais eu vou acertar, mas mais eu vou errar. Se eu errar mais rápido, eu vou eliminar. Se eu acertar mais rápido, eu vou vender mais rápido. Ao invés de eu ficar tendo que o tempo inteiro ouvindo com a insegurança de lançar um novo produto. Aí vai lá ver um pouco de feedback de algumas pessoas que fazem parte de um grupo, que às vezes nem é o grupo que quer vender, mas está ali causando na internet, porque a internet é cruel. Então a internet, ela dá voz para todo mundo, né? Todo mundo vai criticar a marca da Jaguar. É Jaguar, né? Que mudou agora, né? Todo mundo vai criticar a marca da Jaguar. A empresa teve peito de mudar o negócio, trazer um novo posicionamento, que daqui a pouco, gente, tá todo mundo abraçando de novo. Mas por quê? Porque é a Jaguar. Agora, se fosse uma marca que eu criei agora aqui, ninguém conhece ainda, não tem a força do que é, o produto não existe, porque nem conhece, mas a Jaguar todo mundo conhece. Então, algumas empresas vão enfrentar. E elas não fazem isso à toa. Tem muito estudo por trás disso. Tem muito estudo por trás que sim, não é possível. desses estudos. Não é birra, não. Não é. Assim como o contrário. Tem algumas que não mudam
E morrem. E morrem. Que a gente nem consegue falar delas mais, porque já não existe mais. Não vamos falar de quem tá Só sei que eu fiquei esperando o iPhone de 2 chips uns 5 anos. Sinceramente. Não, agora saiu, né? É agora mais virtual, né? Resolveu, mas brincadeira, não tinha como ter 2 linhas. Mas eu fui o Android a vida inteira, eu tive um telefone da Apple, na época era o 5S, eu fui pra minha lua de mel, a memória acabou no meio da lua de mel, eu tive que apagar as fotos do primeiro dia da lua de mel pra pôr o segundo, eu voltei e joguei o telefone na parede. Porque o Android tinha um drive que me suportava, né? Então hoje eu tenho tudo da Apple, mas ainda passo raiva, mas pro ecossistema Apple meu funciona. Né? Uso o iPad, uso o Watch, uso o iPhone. Para fator de nuvem salvou a vida, né? Você sobe e já era. Então, assim, isso tudo você vai falar que a Apple não é centrada no cliente? A Apple pensa até no barulhinho de quando você abre a caixa. Não. Né? Tchacal ali, faz. Ela é conseguir, um marco disso. Olha o que tá na minha mão. E quando a gente fala, né? A gente tá falando de o que é satisfação, né? Se a gente for fazer uma linha de tempo, primeira coisa a gente falou o que é uma satisfação dos clientes. A gente entendeu que, apesar de ser individualizado, é algo que as empresas têm que olhar o coletivo associado às suas regras ou à sua estratégia corporativa, e dali a gente segue vida e daquilo que a gente já discutiu. Mas um ponto, né, que a gente está indo aqui já para o final desse bate-papo, que é bem importante, que eu gostaria de trazer aqui beleza, eu olho bem para a jornada do meu cliente, eu faço as perguntas certas, eu tenho o momento certo, tenho as informações, eu tenho sistemas, métodos, maneiras de registrar isso tudo, mas eu preciso de dados, né? Isso tudo gera dados. E, Diogo, no que você tem visto, qual que é o maior desafio quando você vai lidar com dados? Porque antigamente eu acho que o desafio era ter informação. E talvez hoje, né, o maior desafio não é ter muitas informações, mas talvez como ordenar e como coordenar essas informações. Como que você tem visto que quais são, assim, de uma maneira geral, alguns erros que você fala, cara, se você puder evitar isso daqui, ou uma pequena coisa para você mudar, que vai fazer diferença no seu negócio, na maneira que você gerencia as coisas, o que teria algo para contribuir, assim, desde o início em relação a dados? Igual o Lucas mencionou, que lá na parte do... Como que chama o profissional que cria pesquisa? Você o produteiro. É o produteiro. Tem um banqueiro. Um banqueiro é outra coisa, né? Do lado dos dados, David, tem o relatório... Não vou inventar uma palavra, não, mas tem um cara que cria relatório. Produteiro de relatório. Produteiro de relatório, Porque, assim, o que acontece? Hoje, realmente, a informação, o acesso à informação está mais fácil. Então, assim, hoje você realmente tem informação armazenada para alguns objetivos. Alguns anos atrás, essa informação não existia, porém ela não era acessível a todas as camadas da empresa, né? Normalmente ficava com o time de TI, e o foco do time de TI era a segurança. Então, blindava-se muito essa informação. Hoje, mudou-se um pouco, né? Algumas empresas têm uma cultura de disponibilizar informação para os seus funcionários, para que aquele funcionário manipule a informação. Existe esse produteiro de relatório que ele realmente gosta de pegar essa informação, colocar no PowerPoint, colocar numa ferramenta de exibição de relatório, porém ele não lê a informação que está lá dentro. Então, hoje, o déficit realmente é a pessoa que interpreta essa informação e que gere, principalmente, curiosidade sobre aquilo que a informação quer dizer, que o dados quer dizer. Então, para mim, assim, hoje, eu vejo um distanciamento muito grande, cara, da diretoria executiva das empresas. Eu vejo as pessoas que realmente tinham que fomentar o produteiro de relatório, de perguntas, de curiosidade, muito distante do relatório. Então, o cara vai lá, mostra o número, tô lá, meu NPS 80. O que quer dizer isso? O meu CSAT 25, o que quer dizer isso? Meu nível de serviço, tanto. Se eu tive um nível de serviço de 50, quer dizer que 50% dos meus clientes não foram atendidos.
quem não foi atendido? De onde esse cara... Quando esse cara me ligou? De onde ele vem? Por que ele vem? Então, a informação está disponível, só que tem gerado poucas perguntas. Esse, para mim, é o grande dilema das empresas. Ou ações a serem tomadas, eu posso visualizar isso. Mas se você não pergunta, você nem tem chega na resposta ação, para né? chegar a fazer O uma problema ação. das ações é que, às vezes, você até pensa na ação, mas você não tem força suficiente para fazer ela acontecer, né? porque não veio uma pergunta da diretoria executiva, não veio uma... Não era uma dor. Porque assim... Ficou lá. As pessoas levam, assim, a informação, porém a pessoa leva já como resultado mascarado. E eu brinco muito que, assim, a tendência do ser humano a ir para a média, né, a estabilizar ali, para inércia, é muito grande. Então, assim, eu tô faturando quanto? Tô faturando 1 milhão. Cara, foi 1 milhão e 100, 1 milhão 900 mil, tá ali dentro de 1 milhão, tá legal. Cara, se você pega de um mês para o outro, você saiu de 1 milhão e 100 para 900, isso está na média de 1 milhão. Porém, você perdeu 200 mil em faturamento. Ou, sei lá, você tinha 1 milhão de ligações, caiu para... São 200, é um movimento grande de... Se você pegar individualmente essa volume, faixa, né? É um volume grande. Tem que pesquisar. Só que as pessoas fazem uma vista grossa, normalmente fazem uma vista grossa. Na média tá ok. E se acalma pela média. É a gestão da média. A gestão orientada à média. Quando eu fiz faculdade, tudo era na média, porque na média eu sou bonitinho. Tem, mas na prática... Há controvérsias, né? Não, na média eu sou bonitinho, vai depender onde eu tô. Aqui, por exemplo, talvez a média baixa. Mas aí, David, é isso. Então, assim, bem baixa. Hoje, as pessoas criam muito relatório, tem uma disponibilidade muito grande de informação, só que tem pouca pessoa analisando e questionando aqueles dados de uma maneira mais aprofundada. Então, você pega, vou ser bem sincero, quantos analistas de planejamento vocês conhecem que executam a função de planejar e analisar? A maioria, cara, está executando relatório, está na rotina ali de criação de relatório. Então, quantas pessoas que estão ali dentro, performance de qualidade, quem de fato está avaliando a qualidade, pessoas de experiência do cliente, quem de fato está vivenciando a experiência como uma forma crítica. Então, eu vejo muito disso, tá? Tem mecanismos, eu monitoro, é legal falar para o mercado que eu monitoro, que eu tenho, sei lá, 500 indicadores. Para os acionistas, eu acho que é o principal. Falou, a gente está cuidando bem do seu dinheiro. A gente tem uma reunião executiva semanal, no qual nós olhamos todos os indicadores e o nosso CSAT está em 90%. Tá tudo na média. Assim, eu tenho um painel de... Aí ninguém levanta a mão lá e fala assim, mas o CSAT é de qual canal? É de voz. Mas 90% do nosso atendimento está no WhatsApp. É isso. Aí vem um outro... Aí ninguém não tem o Pablo Marçal, né? Usar aquele de exemplo. Que viu que o painel do piloto acendeu uma luz lá e foi socorrer o helicóptero. Então, assim, pisca a luz, mas ninguém toma atitude de ir lá e apagar, entendeu? Ou apagar não, né? De estudar o porquê que aquela luz foi mas aí gerou aquele alerta. Aí eu vou falar, talvez... Quem já me ouviu falar e vai continuar me ouvindo falar. Eu sou muito provocativo em relação a isso, porque tá na atitude das pessoas. Sabe, a empresa nenhuma vai mudar a atitude da pessoa porque ela muda. Sabe que as pessoas não mudam porque elas têm medo de perder o emprego. Então elas querem fazer aquilo que, né? E só que na minha cabeça só entra um negócio. A pessoa que tem coragem de fazer as perguntas difíceis, ela pode até perder o emprego. E ela vai descobrir que aquela não era a empresa que ela tinha que estar. Mas vai ter um monte de outras possíveis empresas que ela vai estar. Então falta coragem, sabe? Falta pessoas que vão enfrentar. Sabe? Eu tive a minha carreira foi muito pautada nessa coragem, assim. Eu já fiz muita loucura, assim. Eu tenho... Aqui um cara questionador bom. Então assim... Por que eu vou... Só não. Para eu aplicar uma pesquisa, por exemplo... Para eu aplicar uma pesquisa de NPS, de CSAT, eu tenho que ter um porquê. E o porquê tá lá em cima. Se eu tô perdendo vendas, que é um indicador de negócios, um indicador de resultado. Tô perdendo vendas, aí eu vou para uma outra camada, indicador operacional. Por quê? As vendas acontecem por onde? Pelo aplicativo. Aí o aplicativo está tendo uma inconstância aqui, uma inconsistência de disponibilidade que não está nos 99,9% que a TI gosta. Então tá menos. Então já tem mais um indicador de por que está perdendo venda. Agora eu vou perguntar para o cliente por que ele não está comprando quando ele consegue passar no aplicativo. Então você está vendo que se eu melhoro a experiência do cliente dentro de uma camada, eu vou melhorar a operação, que eu vou melhorar a venda. Tá? O NPS, ele é a gente falou muito dele aqui, o NPS ele é uma faísca que pode ou não virar uma fogueira.
mas que a gente pode fazer virar um foguete com muita explosão. Então, acho que os profissionais precisam ter explosão, sabe? As pessoas precisam ter explosão, né? Uma explosão inteligente. É ser inconformado, né, Tem Lucas? que ser. Você tem um cliente nosso, multinacional, que eu gosto demais desse cliente, porque ele escuta a gente e ele faz apresentações muito, muito fodas, assim, e aí tá lá, NPS 70, tal. Eu falei, e aí, o que isso quer dizer? Eu falei, não, é que nosso NPS tá em 70. Eu falei, agora pega o histórico inteiro dos últimos 5 anos e mostra. Aí ele fez hoje, inclusive me apresentou hoje, isso, que vai ser levado. Eu olhei, bati o olho e falei, nossa, olha, o que menos importa é que o NPS é 70. O que mais importa é que o seu gráfico tá uma minhoquinha. Ou seja, tem inconstância, não tá consistente a experiência ao longo dos últimos anos. Ela vai e volta, ela vai e volta. Essa informação é muito mais importante do que aquela nota final. Sinal de que vocês não estão entregando uma experiência consistente ao longo do período. E muda tudo, porque E a gente aí desdobram, né? Quando eu tenho a baixa, período, são sempre os mesmos períodos. É o mesmo período, dependendo do produto, é sazonalidade. Sempre Poxa, eu tenho que me preparar melhor para minha sazonalidade. A gente fez um case de uma construção que a gente juntou no mesmo gráfico ali, numa mesma visualização, segmentação de clientes, NPS, margem de contribuição, faturamento e volume de clientes. Tudo no mesmo desenho. Legal, hein? E aí, essa empresa que eu atendia lá, que eu trabalhava, ela ficava sempre assim, o NPS é esse, o NPS é esse. Quando eu mostrei que o cliente de maior valor, o grupo de clientes de maior valor, representava 70% da receita da empresa. Num trimestre, um dos clientes deixou de ser promotor e virou neutro, e a receita, 40% da receita migrou para o quadrante do neutro, a empresa entrou em pânico. Por quê? Porque não era o NPS, era o NPS aplicado a um grupo de clientes. Ao segmento específico. Então, o cliente de maior valor estava migrando para neutralidade, poderia migrar para um detrator e poderia sair. Aí começou a ter plano de ação, aí começou a mudar, porque está conectado com o resultado do negócio. Qual o presidente que vai chegar nos acionistas e vai falar, caímos 40% porque perdemos um cliente de alta representatividade aqui. E o pior, tem coragem para chegar lá. Você não viu isso acontecendo? Não. Foi por acaso. Mas é coragem. A gente tem que ter coragem de mostrar essas coisas, porque isso é responsabilidade, isso é o conceito da ética. Esse é o conceito do porquê você trabalha. Porque, cara, se for lá só pra ganhar seu dinheiro, cara, zero, vai jogar o jogo do Tigrinho. Não, a gente tava falando, vai fazer aquele UFC dublado. O cara ganha dinheiro pra caramba fazendo uma coisa engraçada. Eu me dinheiro com os meus likes. Eu não tive essa ideia. Então. Muito bom. Não é, cara? É bom demais. Pessoal, a gente chegou no final. Quero agradecer vocês aí pela oportunidade, por esse bate-papo. Dizer que a empresa está sempre de portas abertas para vocês, né? A gente se conhece, tem relacionamento comercial, tem de amizade. Então, obrigado mesmo pela oportunidade, por esse bate-papo. Eu espero que tenha sido tão agradável para vocês quanto foi para mim. Vou falar no seu nome, né? Posso, né? Falar no seu nome? Você tá Pode, rindo? por favor. Vai lá. E se vocês quiserem deixar alguma mensagem para a audiência, fica à vontade também, tá? Inclusive você, Garcia, eu deixo. Não, só agradecer o Jogão, que já conhecia. Prazer, Lucas. Espero poder participar de uma das suas palestras. Você participou com a gente no evento, mas eu não consegui. Estava lá com clientes, fazendo toda uma recepção. Né? Eu tava palestrante Lucas, ele toma remédio pra memória. Ele viu sua palestra, mas ele não lembra, cara. Eu me lembro de você como convidado, mas eu não tive o privilégio de assistir, mas eu vou ainda. Com certeza. Obrigado, tá? É emocionante. Obrigado. Obrigado por ter vindo. A gente ainda vai se encontrar de novo, tenho certeza. Valeu demais. Gostaria de agradecer, né, o convite novamente, o Lucas, aí, por compartilhar vasto conhecimento. A palestra é excelente. Fica a dica aí, a palestra do Lucas realmente é diferenciada. E a dica, eu acho que para quem está nos ouvindo aqui, nos vendo, é realmente assim, não gere indicadores por gerar. Não crie painéis, não consolide informações se não tiver alguém para ler e interpretar aquilo de uma maneira positiva. E que encare, eu gostei muito desse ponto do Lucas, que encare aquilo de uma forma realista. Porque não adianta você ter, legal, o meu marcador de gasolina lá do carro tá mostrando que tá acabando, só que na fé que eu vou chegar em casa, não vai acabar a gasolina, se você não parar e abastecer. Então, assim, tem ali um indicador para você conseguir ler e interpretar o momento que você tá passando. Então, interprete, gaste tempo estudando,
E não fique, né, só no número que está aparecendo. Entenda o conceito do indicador por trás. Isso eu acho que é o mais relevante, assim. Entenda o que aquilo de fato quer te mostrar. Porque tem um semáforo ali, ficou vermelho, ficou verde. Estou positivo, estou negativo. Legal, mas está positivo em quê? Está negativo em quê? Há quanto tempo? Há quanto tempo? Compreenda isso de uma forma aprofundada que eu acho que gera realmente valor para onde você está inserido, se você for empresário, se você for funcionário. Realmente, a interpretação daquilo, atendendo o conceito certo, realmente gera valor para o negócio e muito provavelmente vai colher frutos. Obrigado. Bom, também quero agradecer, né? Agradecer o papo. Eu ficaria horas aqui pra gente falar, porque é muita coisa boa, né? Pra gente conversar. Mensagem aqui, né? Eu gostaria de deixar a mensagem de provocação, como eu terminei aqui, tá? Não sejam produteiros de negócios, produteiros de experiência, produteiros dessas coisas, porque de produteiro a IA vai te substituir. O que ela não vai substituir é quem questiona, é quem é estrategista, é quem está envolvido e olhando para o todo. E às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho acesso à diretoria executiva. Mas você já tentou o acesso? Você já criou conexões a ponto de chegar lá e tentar ter o acesso? Aí depois que você tentou, aí beleza, você não tem, aí talvez ali também não seja a hora ou o lugar que você tem que estar, e tá tudo bem. Então, que a gente seja, que vocês, eu e todos nós aqui, sejamos cada vez mais tenhamos essa visão de que está nas nossas mãos, essas construções. Essas coisas não vão descer uma luz que vai dizer o que vai mudar, o que não vai. O que vai mudar é o que a gente quer. E que sejam corajosos para romper aquilo que as pessoas trazem como verdade absoluta. Porque uma verdade absoluta só foi verdade absoluta por um tempo porque alguém provou que ela foi verdade absoluta naquele contexto, naquele momento. E as próximas verdades absolutas vão acontecer e aí você vai entender que ela vai deixar de ser absoluta porque vai sendo... O mundo é cíclico. E ela precisa de quem provoca, precisa de quem faz as mudanças, né? Então, sejam pessoas que trabalham muito bem dentro do contexto de experiência do cliente, que é a minha especialidade, a tal da ambidestria que todo mundo fala. A ambidestria, eu consigo mexer com as duas mãos, eu consigo olhar para o futuro, mas eu consigo cuidar do presente, eu consigo falar de empatia, como a minha palestra que eu fiz para vocês, uma delas, ela traz muita parte da empatia, uma parte emocional vinculada com algumas coisas de resultado, como eu tenho uma palestra extremamente voltada para negócio, resultado. Porque eu tenho que falar da porta para fora para o cliente, ele não quer saber se eu uso NPS, indicador de negócio, dane-se, ele quer saber se resolveu o problema dele com a melhor experiência possível e gerou memória afetiva. Então, esse é o lado emocional da vida do negócio. Da porta para dentro, estratégia, dados, número, questionamento, pergunta, celebração, tudo isso vai fazer os negócios mudarem. E eu, de verdade, gente, e para encerrar de verdade, senão fica aqui falando um monte, e eu acredito muito forte que o nosso país vai melhorar, mas eu não vou jamais colocar na mão de outras pessoas a responsabilidade que é minha. Porque esses dias, para fechar mesmo, eu encontrei com um cara que vende pimenta em Belo Horizonte, todo mundo conhece ele, e ele estava no meio da eleição, e ele falou assim, eu vou deixar um santinho aqui com você, e o santinho dele, candidato, eu falei, mas por que você vai virar vereador aqui? Ele falou, porque falaram que eu sou um cara bom, e que não sei o quê. Eu falei, cara, primeiro, você é um outdoor ambulante, porque você anda na cidade inteira, então você é interessante para eles. Segundo, o que você mais gosta de fazer? Ele falou assim, fazer pimenta para vender. Eu falei, cara, então você vai mudar o Brasil vendendo muita pimenta, porque pimenta é tempero, cara. E tempero tá na casa das pessoas. Então você tem que assumir que o seu papel, seja analista de dados, seja um de planejamento, seja comercial, seja o presidente da empresa, seja quem serve o café, seja quem analisa dados, experiência, tudo, cara. Tem que fazer o melhor a ponto de olhar como estratégia para gerar algum impacto na vida das pessoas. Isso é ambidestria. Lidar com o lado emocional que vai fazer a vida das pessoas serem melhores de maneira estratégica para fazer com que os negócios tragam resultado. Obrigado. Que massa. Pessoal, valeu demais. Valeu demais. Até a próxima. Obrigado, gente. Um abraço. Com Deus. Tchau, tchau.